Pessoal, mais um episódio do Franquia Pode. Franquia pode isso, franquia pode aquilo. Então a gente sempre tá aí desvendando, né, o que pode, o que não pode no mundo do franchise. E hoje a gente vai conversar de uma maneira muito interessante. O que pode, o que funciona bem nos países hispanohablantes. Estou aqui com o Piero Muraro, que é o diretor do Kumon, a franquia Kumon, justamente para esses países. E a gente vai falar muito sobre internacionalização de franquias, sobre o Kumon, que é uma das grandes redes de franquias que nós temos aí, uma grande referência para o franchise. Então, Piero, muito obrigado pela tua presença, cara. Imagina, obrigado a você, obrigado pelo convite. Vamos lá, vou tentar me concentrar 100% para falar português, porque senão acaba saindo um portunhol. E vamos lá, porque apesar de você estar sempre você morar em Curitiba, né? Mas é difícil te achar aqui, né? Porque você está sempre nos países aí que você cuida. Então vamos lá, primeiro fala um pouquinho, cara, do Kumon. Quase todo mundo já conhece Kumon, já estudou no Kumon, teve alguém que estudou no Kumon, mas como que funciona o modelo de negócio, qual que é a história do Kumon, enfim, aqui no Brasil, só para ter uma contextualização. Bacana. Bom, primeiro, Kumon é um método de estudo complementário, né, à educação tradicional. Então, as crianças vão para o colégio, mas também vão para o Kumon. E por que ela vai para o Kumon? Ela vai para desenvolver uma série de habilidades que vão conduzir ela para um autodidatismo, né? Essa capacidade de aprender por si mesmo. Então, como vai trabalhar a concentração, hábito de estudos, o raciocínio lógico, né? Essa questão de jogar as contas para a cabeça, não tanto no papel, mas como eu trabalho isso mental, compreensão leitora. Então, acho que ele traz um pouquinho, né, dessa cultura japonesa dos estudos para a gente aqui na América do Sul, né? Eu falo assim, um dos grandes ganhos é o hábito de estudos. Quantas crianças hoje, né, tem o hábito de estudar sozinha todos os dias, num determinado horário. Então, assim, colocar no Kumon é se preparar, né, tanto para a vida, para o futuro, para a vida profissional, mas também para os estudos. E no Brasil, a gente tem mais de 1.500 franquias aqui no país, ou seja, presença aí em todos os estados brasileiros, né, em todas as regiões, e a criança vai para o Kumon mais ou menos em média, né, 2 vezes por semana, os demais dias faz em casa, e a gente opera através de micro franquias, né, então um negócio relativamente pequeno, investimento inicial baixo, uma boa rentabilidade, mas dentro do mundo das micro franquias. E lá onde eu trabalho, né, eu comecei aqui em Curitiba 20 anos atrás, completei 20 anos de Kumon. Eu atuo hoje como diretor de operações para o Kumon no Uruguai, Bolívia, Peru, Argentina, Chile e Colômbia. São 6 países coisa, hein? E 350 franquias nesses 6 países. Cara, muito legal. E você já comentou aqui 2 coisas que já me dão uma curiosidade, né? É um método japonês, né, de ensino, mas a sede do Kumon é Japão, é uma franquia que começou no Japão, continua no Japão? Como que é essa questão? É interessante, né? A empresa nasce no Japão, lá na década de 1950, e começa as suas primeiras operações nos Estados Unidos, em Nova York. E em 1977 chega no Brasil. Então, no Brasil, se instala uma matriz para toda a América do Sul, que nós temos hoje na cidade de São Paulo. E a partir desta matriz, tudo o que corresponde, né, à América do Sul está centralizado na matriz do Brasil em São Paulo, e a matriz responde à matriz principal do Kumon, que fica no Japão, na cidade de Osaka. Então, é como se nós fizéssemos uma linha empresa, né, grande, vamos colocar assim, né, o Instituto Kumon de Educação no Japão, uma matriz na América do Sul, né, e essa matriz tem todos os continentes, também tem a matriz lá na Europa, a matriz na América do Norte, e essa matriz aqui no Brasil é responsável por toda a operação na América do Sul. E nos países de habla hispana nós temos o que chamamos de subsidiárias. Então são empresas instaladas lá, mas que respondem à matriz do Brasil. Caramba, que complexidade. E nos Estados Unidos e na Europa é um modelo de franquia também? Exatamente. A gente só não tem um modelo de franquias, esse que a gente conhece, né, através do contrato de franquia, operacionalizando. Em alguns países, creio que é na Coreia, né, que são países que têm um modelo ainda home-base, um pouco diferente. Mas nos demais países, essa operação hoje do Kumon é basicamente aí mais de 1 milhão de alunos,
fora do Japão, né? Porque o próprio Japão tem mais de 1 milhão de alunos. Mas essas operações no exterior aí, a gente vai... Então lá no próprio Japão o Kumon continua muito forte, muito atuante, forte. Mesmo a cultura sendo diferente, faz sentido tê-la Kumon lá ainda. Tem, muito forte, né? Daí eu acredito que o segundo país com mais alunos é os Estados Unidos. E o Brasil tá aí, né? Porque o Brasil tem mais de 200 mil alunos. Então, caramba, é muita... Tá entre esses países com mais alunos no mundo. Que legal. E você falou da diferença, o Brasil, microfranquia, nos países hispanohablantes, não é microfranquia. Micro, também. Também é micro. Ah, também. Exatamente, né? Ou seja, é um negócio, vamos colocar assim, né? Que o investimento inicial chega mais ou menos até uns 100 mil reais, vamos colocar entre 50 a 100 mil reais, usando na moeda lá, ou aqui no Brasil, é praticamente esse mesmo investimento inicial, entre 50 a 100 mil reais. Hoje o nosso perfil, basicamente, nós temos aí 80 a 90% de mulheres, né, entre mais ou menos 25 a 50 anos, que acabam entrando no Kumon, com esse investimento inicial baixo, que aí nos coloca como microfranquia, um faturamento mensal mais ou menos entre 30 a 50 mil reais, com uma margem de lucro entre 20 e 25% ao mês. Que legal. Sim, entra aí nessa categoria mais da microfranquias. Uhum. E por isso que tem tantas unidades, são unidades pequenas, mas exatamente, tem uma capilaridade enorme. Até comentando, nos últimos, acho que 15, 16 anos, o Kumon é premiado pela Pequenas Empresas e Grandes Negócios, todos os anos nesse segmento da microfranquia, né? Que legal. E é sempre né, quando eu comecei aqui falando uma referência, né, pelo tamanho, pela qualidade, pelas premiações, isso é muito bacana. E as unidades sempre têm um ponto físico em que os alunos vão lá ou pode ter um outro formato? Sim, sempre tem um ponto físico. Ele até pode estudar de forma online alguns dias ou até fazer o seu estudo dessa forma, mas a gente sempre tem um ponto físico, né? Então sempre tem a microfranquia colocada lá. Até porque o nosso negócio, né, para o Kumon funcionar, os olhos do orientador, que é o nosso franqueador que está lá dentro da unidade, é muito importante essa observação do estudo. O Kumon avançou bastante agora porque a gente tem um estudo por tablets em que nós conseguimos fazer todo o trabalho da criança em linha, todo o trabalho da criança em casa em linha. Então a gente consegue observar como ela estudou, como ela fez, ter os dados atualizados ali, né? Real, em tempo real, real time. Mas essa observação da criança sentada, do gesto, da postura de estudos, da mão, da velocidade com que a mão anda, da carinha, do pensamento, isso é a escola Kumon para que esse aluno possa se desenvolver, né? Ah, que legal, cara, fantástico. Bom, agora acho que tá todo mundo já entendendo, né, o modelo de negócio Kumon, um pouco da história. E o Piero dentro do Kumon aí, você começou há 20 anos, é isso, cara? Comecei há 20 anos, comecei aqui em Curitiba, eu atuava como coordenador de franquias, né? Então, o papel do coordenador é o papel de dar o suporte para o franqueado, né? Então, o coordenador de franquias do Kumon, ele tem mais ou menos 30 franquias, né? E eu atuava aqui, primeiro na região oeste do Paraná, então peguei Cascavel, Foz do Iguaçu, e saía de carro, né? Daqui de Curitiba e até essa região, para ser coordenador, tudo ali, Marechal Cândido Rondon, Ubiratã, ou seja, toda aquela região. E aí passaram alguns anos, né, trabalhando com essa parte de suporte. Em 2011 eu fui chamado para ir para o Chile, aí fui expatriado para o país, para já atuar na parte de gerência no país. Fiquei 5 anos no Chile, depois... Como gerente de franquias do Kumon Chile. Exatamente. Aí fiquei 1 ano e meio em São Paulo, porque nós trouxemos a disciplina do inglês para implementar em toda a América do Sul. E aí toda a implementação, né, o cerne do projeto estava em São Paulo. Então eu fui para São Paulo, vivi esse 1 ano e meio viajando, mas para fazer a implementação em todos esses países. Aí depois o Kumon me enviou para a Argentina, para virar o gerente geral do Kumon Argentina. É uma escola, né? Eu falo, fui até fazer uma pós-graduação em finanças para entender a macroeconomia argentina, aquela superinflação, né? A composição de tudo naquele país, de tudo que você falasse assim, de impostos, de parte ilegal, ou seja, a Argentina é uma pós-graduação viva, né? Está no país. E eu estive na pandemia na Argentina, né? Então, além de todo esse cenário macroeconômico bastante intenso ainda, passamos pela pandemia no país.
E em 2022, mais ou menos, o Kumon me convidou para atuar como diretor de todos esses países da América do Sul. Então eu vim para o Brasil, né, já que a cabeça está mais ou menos na cidade de São Paulo, né, como o time é residência em Curitiba, como permitiu estar aqui em Curitiba, mas daqui eu viajo 3 semanas no mês para isso. Cara, que jornada interessante, hein? Bacana demais no Kumon. E em cada país, aqui já pensando até na cabeça mesmo de repente, quem é um franqueador e tá vendo aqui, pô, para chegar em cada país, daí o Kumon montou uma empresa lá ou colocou um master franqueado? Como que é esse modelo? Na Colômbia, no Chile e na Argentina, nós temos uma subsidiária. Então, uma empresa lá, como se fosse com CNPJ lá, e as franquias respondem a essa empresa, e essa empresa paga royalties, como se fosse para o Kumon Brasil. Né? Mas o Kumon Brasil é o dono dessa empresa? O Kumon Brasil é o dono dessa empresa. Exatamente. Ele é o 100% dono dessa empresa. E Bolívia, Peru e Uruguai, nós fazemos uma operação direta. Então, é possível o franqueado lá pagar royalties diretamente para o Kumon Brasil. Então, o contrato nosso de franquia é com aquela franqueada que está na Bolívia, mas é um contrato aqui no Brasil. Então, esses países permitem essa operação direta. Facilita, né? Porque você tem uma estrutura menor, pode usar a estrutura que você já tem no Brasil para fazer todo esse suporte. Ah, que legal, interessante. O que define você escolher um caminho ou outro é se o país permite ou não. Exato. Aí, assim, eu acredito que quando... me pergunto muitas vezes assim, né? O que você considera interessante, assim, para a internacionalização? Eu acho que o primeiro ponto é o teu desejo de estar lá fora, né? Porque o mercado brasileiro é muito bom, é muito grande. Você veja, esses 6 países juntos, estamos falando de mais ou menos 150 milhões de habitantes. Se você pega o Brasil, passa de 200 milhões. Então, ou seja, o custo para você colocar a tua marca em 6 países diferentes para ter um mercado menor que o do Brasil, é porque a primeira coisa é o seu desejo, né? E o Kumon é assim, porque a missão da empresa é realmente a gente ter um método aplicado em todo o continente para o maior número de crianças possíveis. Então, isso fez com que o Kumon Brasil fizesse vários aportes de capital para que a marca Kumon pudesse crescer nesses países. Então, a gente chega em 85 no Peru, 92 na Colômbia, de 95 a 97 entra Bolívia, Chile e Argentina, e o Uruguai foi agora em 2017. Né? Tá. Então, eu acho que o primeiro é esse desejo que você quer ter. E aí, depois, você precisa fazer a SWOT mesmo. Se a gente pegar de uma maneira básica, você precisa fazer a SWOT. Você precisa realmente ver ali as suas oportunidades, as ameaças que tem, os seus pontos fortes e o teu ponto fraco dessa marca lá fora. Eu sempre falo muito, que eu acho bem interessante a chegada da Havana aqui no Brasil, porque não está muito na nossa cultura comer o alfajor, né? E a Havana, basicamente, ela tem o café com o alfajor. Então, o que será que moveu a Havana para chegar nessa sociedade em que a gente aqui está mais acostumado ao café com salgado, não tanto o café com doce, né? E eu chegar no mercado brasileiro. Então, acho que a primeira coisa entra o seu desejo da sua marca estar ali, porque vai ter bastante trabalho. Vai ter trabalho, vai ser um desafio enorme. Vai ter que pensar na constituição da empresa, nos aspectos societários, nos aspectos tributários, na divulgação, no estudo do mercado. Então, é uma sequência de coisas, né? A gente tem um business plan preparado. Esse business plan precisa ser aprovado pelo Japão para a gente poder entrar num outro país. Então, é um período de uns 2 anos em torno de estudo profundo naquele país para ter o business plan certinho. Aí sim a gente começa a operar. E cada país desse tem um diretor que fica lá ou você... Sim. Aí assim, eu atuo como diretor hoje desses países, mas é como se fosse a conexão entre esses países e o Kumon aqui no Brasil. Então, em cada país desse tem o que a gente chama de gerente geral. Né? Então, em muitos desses países, o gerente geral vive lá. Né? No Chile vive lá, na Argentina vive lá. Atualmente eu estou acumulando esse cargo na Colômbia, mas é por
um prazo pequeno, e essa operação direta Bolívia, Peru e Uruguai, a pessoa fica aqui em São Paulo, porque toda a operação é daqui de São Paulo. Por exemplo, o material didático é enviado por avião para lá, ou por barco, às vezes, da Central de Logística de São Paulo. Então a pessoa fica aqui porque tem aquele modelo que o franqueado é direto, um franqueado do Kumon Brasil. Exatamente. Cara, que loucura, né? Que então, complexidade. Nesses países que você consegue fazer operação direta, você consegue controlar tudo daqui. Mas nos países que nós abrimos uma empresa lá, você precisa ter o representante legal naquele país. Né? Então, até se permite que às vezes esse representante legal viva fora. Mas vai ter que ter alguém lá dentro do país para assinar também. Né? Então, você vai ter que trabalhar com poderes, com toda essa parte. Cara, que legal. E com toda a questão de tecnologia, hoje principalmente pós-pandemia, de reuniões online e tal, assim, por que você precisa viajar tanto? Você não conseguiria resolver muita coisa online? Então, a gente tem uma definição no Kumon que eu acho muito bacana, que é assim, franchising é relacionamento. Se você quer franquear, você precisa estar próximo e do lado dos seus franqueados. Então, não dá para você fazer a gestão de dentro, né? Isso aí dá para uma pessoa da área financeira fazer, uma pessoa da área contábil fazer. Mas se você atuar, né, na linha de frente, como a gente chama, ou seja na sua parte de suporte, na parte de crescimento, você precisa estar ali. Então o Kumon cresce, do meu ponto de vista, né? Hoje, para a gente ter aí, acho que no mundo inteiro, mais de 25 mil franquias, ele cresce por esse suporte, ele está muito próximo do franqueado dentro da unidade, porque o Kumon acontece dentro da unidade. Se você não tiver dentro da unidade do Kumon, não tiver essa percepção, né, aquela coisa um pouquinho Magazine Luiza, né? A Luiza, eu tô dentro da loja, eu tô dentro da operação. Se você não tiver, é muito difícil, porque como você constrói um manual, né? Você pode construir um manual de franquia da sua cabeça, ou você pode construir um manual de franquia a partir do aprendizado que você teve com os franqueados. Então, tem que estar lá. Então, eu geralmente estou na rua. Tem que estar lá para ter essa proximidade. Até me... Usando uma palavra em espanhol que é aburrir, né? Até me aburre se eu fico muito tempo dentro do escritório. Eu digo que dentro do escritório a gente resolve muito problema, né? Lá fora a gente vive até a satisfação mesmo da franquia. E quantos, somando todos esses países que você cuida, tem umas 300 unidades, você comentou? São 350 unidades. Esse ano, maravilhosamente, a gente está chegando em 45 aberturas. 20 aberturas na Colômbia, uma abertura, mais ou menos 10 franquias no Peru. O Peru vem num momento extraordinário macroeconômico. Se pegar os índices macroeconômicos do Peru, você tem uma inflação altamente controlada, um câmbio bom. Hoje o sol peruano, ele vale mais aí do que o real, né? Quando você coloca no papel. Apesar do Peru ter acho que hoje teve uns 10 presidentes nos últimos 10 anos, assim. Mas vem com índices macroeconômicos bem interessantes. Então, um país que está sendo bem interessante hoje para nós, para o crescimento do Kumon. E como que vocês vendem franquia, cara, nesses países aí? É do mesmo jeito para todos? Então, aqui no Brasil, o interessante é que no Brasil a quantidade de pessoas buscando para abrir o Kumon é muito grande. Mas olha só, no Brasil nós temos 750, mais ou menos, pontos de abertura aprovados. Então ainda tem muita área para crescer no Brasil. Quando você diz pontos, são regiões... regiões aprovadas, aprovadas, que poderia abrir mais 750 unidades. Estudados. O Kumon, para ele aprovar uma área de expansão, primeiro tem todo o estudo, né? Demográfico, geográfico, ou seja, toda essa parte de geomarketing, georreferencial, para a gente poder estudar ali naquela região quantas crianças tem, classe econômica, polos geradores, tudo isso. Uma vez que a gente identifica esse ponto, vai um pessoal de campo para lá, para circular nas ruas e realmente ver se aquilo que nós vimos em número tem lá. Uma vez que a gente tem isso, a gente comunica os franqueados que estão próximo de que nós vamos aprovar aquela área de abertura. Então, o Kumon utiliza toda a transparência para aprovação desta área de expansão. E uma vez que está todo esse processo feito, nós colocamos ela na página web, ela está ofertada. Então, no Brasil tem mais ou menos 750 pontos, nesses outros 6 países são 250 pontos que eu tenho hoje de expansão. E aí,
Claro, vem muita gente que às vezes é mãe de aluno, um profissional de educação, um profissional que estava trabalhando lá no banco, mas chega uma hora que diz, preciso trabalhar com propósito. Acho que o comum é um pouco empreender com propósito, né? Ou seja, quero dedicar minha vida para a área educativa e ter um negócio, e ter o respaldo de uma franquia. Então, essas pessoas entram em contato conosco e vêm primeiro para uma palestra de franquia. A nossa primeira parte, Aaron, não é falar de número, sabe? É propósito, é isso que você quer para a sua vida, porque você não vai empreender por 2 anos, né? Você não vai pegar, seja 50, 60 mil reais, por mais que não seja um investimento altíssimo, mas não vai fazer isso por 2 anos. Então, acho que o primeiro é essa identificação, né? Assim, uau, eu me identifico, né, com essa marca, né, com isso, né? Eu lembro que algumas vezes quando eu fui para os Estados Unidos, eu adorava comer no Taco Bell, né? Então eu dizia assim, nossa, se eu tivesse que abrir uma franquia de comida, era o Taco Bell, mas falava isso porque eu me identificava, né, com aquela questão, né? Comida mexicana, comida rápida, tudo isso. Eles até estão chegando no Brasil, né? Tem algumas... Agora, acho que aqui em Curitiba ainda não. Mas acho que o primeiro é esse propósito, né? Então a gente primeiro fala disso. As pessoas que decidem continuar porque querem isso, aí nós vamos para um modelo de negócio. Daí é o momento em que a gente faz uma reunião colocando investimento inicial, né, o teu payback, teu investimento, né, enquanto vai voltar, mais ou menos qual vai ser o teu faturamento, a sua margem de lucro, a expectativa de crescimento, e a partir daí continua o processo. Entrevista, tudo isso até chegar na abertura. Ah, legal. E vocês... vocês colocam no site lá e fica divulgando, sempre está tendo, com uma marca muito forte, isso. As pessoas vão procurando essas oportunidades lá. Muita gente entra lá, né? Se você entrasse hoje, vou entrar na página do Kumon Colômbia, né? Você acaba vendo as áreas que tem. Então, por exemplo, outro dia nós recebemos contato de uma pessoa que vive na Espanha. O marido vai se mudar para a Colômbia e essa pessoa entrou na página do Kumon na Colômbia, viu as áreas que nós tínhamos e falou, eu gostaria de abrir em Medellín, nessa região, meu esposo está indo. Então a gente começa o processo. Vamos conhecer essa candidata para ver se dá para abrir. E você participa, nesses países, você participa do que na fase final ou não participa nada, só recebe o cara já contratado? Mais da entrevista, ou quando eu não entro na entrevista, porque aí tem toda uma equipe para fazer esse trabalho, né, assim, até melhor que eu. Vamos colocar, né, os profissionais que vão fazendo essa seleção, que é a área de expansão do Kumon. Mas o franqueado do Kumon, ele não paga nada até o treinamento. Nesses países de habla hispana, nós cobramos um antecipo da taxa de franquia. No primeiro dia que ela entra no treinamento, tem que ter um antecipo de 20%. Mas se a pessoa não abrir a franquia, nós devolvemos esse 20%. Caramba. É só um antecipo. Então, o que acontece? Nós consideramos que o nosso processo seletivo, ele vai até o final do treinamento. Né? Então, aqui no Brasil é um pouquinho diferente. A pessoa assina o contrato de franquia um pouco antes do período de treinamento, né? Até pela marca aqui já está muito conhecido, ou seja, o sistema de franquias aqui não a franquia só comum, o franchise no Brasil está muito desenvolvido. Tanto que você tem lei de franquias aqui no Brasil, mas nos países de habla hispana você não tem nada. Você tem uma coisa ou outra no Código Civil do país para você buscar e criar. Então lá, como as pessoas às vezes não sabem ainda o que é franquia, não entendem muito o que é franquia, tem países muito fechados ainda, né, pela questão econômica e macroeconômica do país. Então as pessoas, como elas não entendem o sistema de franquia, a gente deixa para assinar o contrato lá depois do treinamento. Então, nessa etapa final, é onde eu vou conhecendo um pouquinho mais esse candidato. Que legal. Porque ele já teve a oportunidade de conhecer uma franquia, de estudar, de ver o treinamento. Aí a gente consegue olhar e falar, tá preparado. Pô, que bacana. E quanto tempo que dura esse treinamento inicial? Olha, o processo, desde que ela chega até abrir, de 4 a 6 meses. Para abrir com muita confiança. Mas o treinamento mesmo em si, hoje ele é dado em 1 semana. Só que tem um treinamento online que ela tem que assistir, um material que ela tem que estudar. Então, vamos considerar 4 a 6 meses de preparação, mas com treinamento ali, com outros franqueados, outros candidatos. Esse treinamento é presencial, é uma parte de, assim, 1 semana presencial ali. Hoje a gente faz online,
porque nós juntamos, na minha operação, porque nós juntamos os 6 países. Ah, então tá. é bem interessante essa troca entre o argentino, o colombiano, né? E aquela pergunta, mentalidade Brasil, né? E se o cara só for fazer o treinamento para saber como que é e querer montar um negócio dele, copiar? Eu imagino que um monte de gente tá assistindo, tá pensando isso aqui. Então, mas é que, como ele tem que fazer um treinamento online antes, ele tem que estudar o material, ele tem que ir fazendo algumas atividades, não tem muito isso, sabe? Porque, eu te conto até uma anedota interessante para ver a questão de preparação. Quando eu fazia a faculdade, a minha faculdade ofereceu num programa de iniciação científica, na época, 2001, era mais ou menos uns R$3.000 para você fazer um projeto de iniciação científica e estudar cientificamente um tema que na minha época lá era o terceiro setor. Só que você tinha que fazer um pré-projeto antes. E esse pré-projeto tinha que ter 30 páginas, dizendo o que você iria estudar no terceiro setor. Então eu me candidatei e fiz as 30 páginas, né? E aí saiu a notícia de que eu fui aprovado. Fiquei super feliz e contente. Quando encontrei a pessoa que era o líder desse projeto, eu falei, a única informação que eu não tive é de quantas pessoas eu ganhei. Ele olhou para mim e falou assim, de você só. Porque só você entregou o pré-projeto. Ninguém quis escrever 30 páginas para competir. Uhum. Então eu acho que o que acontece é isso. Ao longo do nosso processo, como a pessoa tem que ir respondendo algumas atividades, ela vai caindo, se o interesse realmente não for, né? A abertura da franquia. Abrir mesmo. Que interessante, que legal, cara. Muito bom, muito bom. E a gente vê então aí um processo de encontrar os franqueados, ou quase vocês são encontrados pelos franqueados, porque você já diz onde que você vai querer e onde que você tem disponibilidade, os caras vão conectando. Daí faz esse processo aqui para formação e para expansão, que daí a expansão sempre essa equipe é uma equipe interna, vocês não terceirizam a expansão para ninguém. Não, nós chamamos de CND, Center Network Development, né? Então, por quê? Nós queremos desassociar a expansão pelo simples fato de expandir. Então, o departamento se chama Center Network Development porque é um desenvolvimento da rede de franquias do Kumon. Porque você veja, muitas vezes você pode ter um franqueado numa cidade. Quando você coloca uma segunda franquia, esse segundo franqueado, ele pode vir com outras habilidades. Ele pode vir com outro know-how. E essa habilidade, esse know-how desse franqueado pode contribuir para essa franquia existente que estava aqui. Não é 1, 2, 3, 4 casos do Kumon em que a abertura de franquias na região ajudou o franqueado que estava ali. Então, a gente também faz um estudo para entender o que nós precisamos para aquela área, o que nós precisamos para aquela região. Dou um exemplo. Na cidade de Popayán, na Colômbia, nós tínhamos um franqueado que tinha mais ou menos em torno de 80 alunos do Kumon. E quando o Kumon trouxe o inglês, essa franqueada disse, eu já não quero continuar porque vou ter que estudar todo o material de inglês, nunca gostei muito, né? Então eu vou ceder a franquia. E ela foi falar na casa dela. E os 2 filhos dela queriam a franquia. Então nós fizemos todo um estudo de mercado, vimos que cabia 2 franquias e abrimos as 2 franquias. Passados 5 anos, essa cidade tem 400 alunos. Caramba, então, que nós legal. quintuplicamos o número de alunos em 5 anos, depois, né, da retirada desse franqueado. Então, alguém poderia falar assim, nossa, mas 2 franquias nessa cidade é benéfico? É totalmente benéfico, né? Por causa disso. Então, a gente usa esse departamento de expansão para poder apoiar, né, tanto a parte do estudo, da onde vai estar essa unidade, como do desenvolvimento desse outro franqueado que vai chegar. E depois da pandemia, o Kumon, antes da pandemia, eu dizia assim, era um Kumon. Porque era lápis, papel, né, o estudo, tudo que nós tínhamos que fazer, viagens, e passou a pandemia, veio uma informatização, uma digitalização, um mundo completamente diferente, que trouxe franqueados com habilidades diferentes. Hoje, se comunicar nas redes sociais,
falar com as famílias, produzir seus próprios vídeos, né? Atrair seus próprios seguidores. Era algo que há 5 anos atrás não falávamos, né? Dizíamos para a pessoa, olha, para você ter aluno, faça bastante parceria com colégios, né? Trabalhe bem, peça recomendação para os pais, tinha a panfletagem, né? E hoje você tem, né, franquias que tem 20, 30 mil seguidores a franquia, né? Caramba, então, você pega uma cidade pequena, né? Pegamos aí como exemplo, você pega Guaratuba, por exemplo. Né? Se você fosse abrir um Kumon em Guaratuba, você tem 20 mil seguidores em Guaratuba, você tem quase que todo o mercado ali, né? Na tua rede social. Né? E antes era muito difícil você conseguir fazer divulgação. Então hoje, através da divulgação orgânica, né? Claro, paga também, mas orgânicas pode crescer muito. Cara, que legal. Então, e cada franqueado pode ter o seu perfil da Kumon, unidade. Isso, o Kumon ajuda muito, né? O Kumon abre a página web de cada franquia, né? Então, cada franquia tem a sua própria página. O Kumon abre o Facebook, né? O Kumon ajuda também toda essa questão do Google My Business, WhatsApp Business, Instagram. E aí a rede vai se armando com tudo isso. Mas tem algumas outras redes que nós não temos elas como oficiais, mas muitas franquias abrem. Por exemplo, TikTok. Né? Então tem franquia hoje do Kumon no TikTok, mas não está no nosso portfólio de todas as franquias. Terão TikTok. E eu nem sei se entra na tua área ali, né, de atuação, mas, por exemplo, se numa cidade em que tem 2 franqueados diferentes, 2 ou 3, daí o Instagram, cada franqueado tem um perfil lá, pegando no Instagram. Exato. Com, sei lá, específico dele. Com o nome da unidade, né? Então, aqui, né, nós vamos pensar assim, pegar um bairro aqui como se fosse em Curitiba. Se você tivesse, por exemplo, 2 franquias no Água Verde, por exemplo, você poderia colocar um Água Verde Avenida dos Estados, e você poderia colocar uma outra Água Verde República Argentina, né? Então, a pessoa, quando ela entra para buscar a unidade, ela vai colocar o bairro Água Verde e a página web do Kumon vai abrir todas as unidades que nós temos no Água Verde. Aí ela vai escolher o mais próximo para ela e aí ela entra na página dessa unidade. Ah, tá. Legal. Mas a gente sempre sugere o estudar mais perto de casa, porque ou mais perto do colégio que a criança estuda, né? Porque acaba sendo a rota do pai, né? Se você tiver que se deslocar muito, né? 15, 20 quilômetros para levar seu filho 2 vezes por semana num curso, pode ser um pouquinho mais difícil. Então, por isso que o Kumon, ele tem um método, né? Hoje a gente faz ali todo um estudo para essa unidade crescer, se desenvolver, ter mais de 200 alunos, mas nós vamos abrindo, né, várias unidades do Kumon que comporte isso, mas que a família também possa ter fácil acesso. A meta ali seria uns 200 alunos por unidade? A gente trabalha mais ou menos com isso como uma visão, assim, para 2, 3 anos, esses 200 alunos, mas nós temos franquias de 1.000, Caramba. Como tem franquias com menos. Né? E quem dá aula? O franqueado dá aula ou ele contrata professores? Isso. O sistema de franquia do Kumon, essa é a parte interessante, né? O nosso franqueado é o nosso orientador. Né? Então, a pessoa que abre a franquia é o nosso orientador. Nós estamos começando agora aqui no Brasil um trabalho de multi-unit, que seria um franqueado ter mais de uma franquia. Mas é um trabalho que nós estamos começando, né, com um grupo de franqueados que estamos trabalhando aí como um projeto. Mas, em geral, o franqueado é quem é o nosso orientador. Então, é ele, a gente não diz da aula, né? Mas é ele quem orienta todos os alunos, né, dentro do Kumon. Porque o Kumon você tem que pensar assim, eu posso ter 20 crianças ao mesmo tempo, mas cada uma fazendo o material mais apropriado à sua capacidade. Né? É aquele ambiente meio biblioteca. Tipo, tem 20 pessoas, mas está cada um concentrado no seu. E esse franqueado, ele tem o papel de programar, né, e fazer a programação de estudo para que esse aluno possa avançar bastante. Ah, tá. Então, o orientador, assim, olhando de fora, seria o professor, que não é o professor, Exatamente. Mas é quem faz esse papel de orientar Exatamente. Os alunos ali. E uma unidade que tem 1.000... Sim, aí a tua pergunta, perdão. Para dar continuidade. Ele faz o papel desse orientador, mas ele tem uma equipe de trabalho. Porque a gente vai trabalhando com uma determinada quantidade de alunos por pessoa, né? Então, ele vai ter ali
né, uma unidade dessa com 1.000 alunos, ela teria possivelmente 20, 30 pessoas contratadas por esse orientador vai treiná-lo em base aos manuais do Kumon, mas o franqueado escolhe a sua equipe, o franqueado treina a sua equipe, então também tem essa transferência, né, um pouquinho de know-how, mas também essa liberdade, né, do franqueado em gerenciar a sua própria equipe. Legal. E o franqueado multi-unidades ali tá começando no Brasil. Nos teus países ainda não? Ainda não. Se o cara quiser abrir outro, ele não pode. Ainda não. O Kumon ou seja, as raízes japonesas... O Kumon saiu do Japão, né? Foi para muitos lugares do mundo, mas as raízes japonesas permanecem. Então, a gente sempre vai passo a passo. E o Brasil, ele é a referência para a América do Sul, né? Para os países de habla hispana, até pelo tempo, pela quantidade de alunos, pelo reconhecimento da marca hoje e pelo próprio sistema de franchise, né? Como a gente aqui tem tudo, ou seja, tem uma lei de franquias, tem tudo. Então, você faz o contrato, você testa, você analisa, você faz as melhorias, e aí depois a gente leva lá para os países de habla hispana. Eu digo, tanto que eu brinco muito assim, né? O Brasil tem um diretor aqui, né? Que é o Thiago Lima, e eu brinco muito com o Thiago, que eu digo assim: vocês são grandes criadores aqui no Brasil e eu sou um grande copiador, né? Eu sou a pessoa que consigo copiar e aplicar lá fora um pouquinho. E uma coisa bem interessante que você comentou, essa questão do inglês, que eu acho que assim, é uma coisa que é um aprendizado para qualquer franquia. Você tem um modelo, você tem lá os teus franqueados, daqui a pouco você chega, cara, agora o nosso modelo mudou um pouquinho. Vamos aumentar a gama de produtos, vamos né? Aumentar um novo produto que quando você contratou lá, não tinha. Como que... Bom, primeiro, qual que foi a decisão para fazer isso e como que é aplicar isso aí no dia a dia? Bom, primeiro eu acho que pro franqueado, que eu sempre falo para eles, é assim, a franquia é um empreendimento. E o pensamento do empreendedor, ele não pode ser estático, né? Não tem como, ele precisa ser um pensamento até inclusivo, ou seja, o que eu vou abraçar de novo, principalmente num mundo desse, né, que vem. Eu vou dar um exemplo, né, como a gente pegar as franquias de comida rápida. Eu tenho 42 anos, então eu ainda entro no Burger King, no McDonald's, e eu procuro o atendente. Mas quando você vê a garotada de 18 anos, ela procura a máquina, né? Eles se divertem pedindo os hambúrgueres à máquina. Eles põem o molho que eles querem, eles tiram os negócios. Quando eu vou ali na máquina, muitas vezes, eu pego o primeiro sanduíche que tem, olho e falo, é esse aqui mesmo. E ponto final. Então, o que acontece, né? O mundo vai mudando bastante. Então, o franqueado tem que estar aberto para isso. O Kumon, olha a vantagem que nós temos. Nós estamos em 65 países, mais de 60 países. Nós tínhamos o português aqui no Brasil como língua materna, mas os Estados Unidos tinham inglês lá como língua materna. A Argentina tem o espanhol como língua materna. Então, nós podemos adaptar esse material em algum momento e levar. Aqui no Brasil tem japonês, por exemplo, né? Então, a gente acaba desenvolvendo algo, às vezes, lá num país, e daqui a pouco a gente pode usá-lo aqui. Então, o franqueado tem que estar aberto a isso, né? E aí o Kumon vai dar todo o treinamento, toda a preparação, né? E como tem muita franquia, a gente tem muita experiência, né? Então, você consegue aprender de outras franquias. Tanto que o estudo da tablet, ele começou lá fora um pouquinho mais rápido que aqui no Brasil e nos países de habla hispana. Nós colocamos mais ou menos em torno de 30 franqueados da minha operação, nesses 6 países, no avião e levamos para o México. O México tinha um desenvolvimento extraordinário de estudo na tablet. E quando o Kumon veio com isso, a gente tinha aquele pensamento, né? Mas a criança não tem que estudar no papel. Então, como é que a gente podia aprender? Tinha que ir num outro local. E quando chegamos, vimos as crianças na tablet, com o lápis óptico, escrevendo, sem perder a coordenação motora, sem perder aquela essência do Kumon, do escrever, da escrita, mas numa tablet. Mas qual era a diferença? Em casa, ou aonde ela estivesse, quando ela dá o ok que ela terminou, esse material chega pra gente. Todo o material dela fica armazenado em servidores. Não é mais aquela questão de você ter armários para armazenar todo o papel. Todos esses servidores nos Estados Unidos, com a gravação, nós conseguimos hoje
ver como a criança pensou. Se ela pensou com palitinho, se ela pensou, fez a soma do lado, fez a continha do lado, ou fez de cabeça, a gente consegue acompanhar tudo isso. Só que tinha que ter um aprendizado da tecnologia. Foi a mesma coisa com o inglês. Precisava aprender essa disciplina para a gente poder oferecer para as crianças. Hoje, para você ter ideia, no Brasil, se eu não me engano, para falar das cifras aqui no Brasil, deve ter passado já dos 30, 40 mil alunos de inglês. Nossa. Né? E o inglês é uma disciplina relativamente, assim, em relação com... Deve ter 20 anos aqui no Brasil, mas a matemática, vamos chegar aí quase em 70 anos. Né? Mas o inglês em torno dos 20 anos e acaba tendo 40 mil alunos, né? Então, se eu não estiver muito enganado aí com essa cifra, mas tem que aprender. Então, franqueado precisa... Tem que ter essa... Tá com o coração aberto. Que ele vai ter que aprender. É que nem agora, né? Essa parte da tablet, assim, é muito, muito interessante. Eu tenho um filho de 1 ano. E eu falo, eu não tenho a mínima ideia onde é que ele aprendeu as coisas que ele faz no celular. E não é uma questão que nós damos o celular para ele, é uma questão de que acho que o ambiente em volta, na casa, no colégio, no restaurante, no parque, aonde ele vai, ele está vendo, né, essas telas, essa tecnologia. Então ele pega aquele celular e é muito curioso como ele vai com o dedinho. Então acho que a gente vai ter que estar muito aberto para isso, né, para como essa criança vai aprender. Ela vai aprender um pouco diferente da gente. Não sei se você gosta, Aaron, de ler livro no celular. Eu não gosto muito, cara. Então, eu prefiro o papel. Então, eu gosto muito de ler, mas no papel. É uma coisa muito interessante, né? Mas você, hoje, se você tiver que ler notícia, você lê aonde? Daí é no celular. Então você já deixou do jornal em papel. Né? E essa nova geração também vai deixar, talvez, do livro em papel. Não abandonar totalmente. Mas ela vem com esse caminho, né? Se você falar lá, né? Se eu falar lá com meu avô, ele vai dizer que notícia você lê no jornal, né? No papel, em tudo isso. A gente já talvez leia no celular. A notícia já. Né? E a criança vai para frente, né? Então, toda essa inteligência artificial, tudo isso que tá chegando, a gente vai ter que estar muito aberto. E na prática ali, sabe, com os franqueados, eu acho que toda a tua a linha de raciocínio aqui é perfeita, né? Mas ali no dia a dia, você foi tranquilo ou teve que... Quais as estratégias para conseguir passar isso que você passou aqui para os caras aceitarem e aplicarem lá? Então, vamos lá, né? Por isso que eu falo assim, ó, propósito é tudo. Porque, vamos usar esse exemplo da tablet. As crianças de hoje são nativos digitais. Então, a gente, primeiro, eu acho que com o franqueado, a gente precisa falar o propósito das coisas. Não são porque ela veio, simplesmente, né? Então, eu sempre falo assim, a gente gasta muito tempo, né? O ser humano, no sentido, ele gasta muito tempo na questão do que, na questão do como, mas ele gasta muito pouco no porquê das coisas. Porquê das coisas, sabe? Ontem, por exemplo, eu estava numa padaria e aí a moça falou assim, até o meio-dia nós servimos café, depois ao almoço. Aí eu pensei comigo assim, mas é domingo, né? As pessoas tomam café mais tarde. E aí minha esposa olhou para mim e falou assim, mas será que não é porque a cozinheira que fazia o café passa a fazer o almoço? Então, pra gente é muito simples olhar e falar, por que param de servir café da manhã, né, meio-dia? Mas tem um porquê. E essa pessoa que me atendeu, ela só me deu a informação. Ela não gastou um pouquinho de tempo para me falar o porquê. Então, a transmissão dela foi uma coisa seca. O senhor chega aqui até meio-dia, o senhor toma café. Meio-dia 1 já não serve café. Essa foi uma informação seca, mas tem um porquê. Então, eu acho que a primeira coisa, com o franqueado, a gente precisa transferir isso, né? Precisa falar o propósito das coisas. Não é fácil, porque aí entra a segunda parte. Ele também tem um tempo de aprender. E aí, como franquia, a gente precisa fazer essa implementação gradual. Então, nós passamos ali mais ou menos 2 anos implementando a tablet.
E temos algumas franquias sem o tablet. Uhum. O inglês é a mesma coisa. Por mais, já temos há 20 anos no Brasil, mas ainda tem Olha só. algumas unidades que não. Quem não. Mas tudo bem, né? A gente vai colocando aos poucos. Então, acho que quando faz assim, ameniza. Mas não é fácil. Mas eu acho que não é fácil quando a gente quer implementar tudo junto. Uhum. Sabe? Porque Tem que ter esse entendimento do Tem. gradual. tem. E isso é uma das coisas que eu falo, Erlon, eu gosto muito do trabalho no Kumon e desses princípios japoneses. Porque eu acho que, se você pegar até o judô, ele tem as suas faixas, ele tem, ou seja, esse golpe você vai aprender aqui na branca, esse golpe você vai aprender aqui na azul. Então, a gente precisa também fazer esse escalonamento, sabe? Uhum. Por etapas. Ajuda. Muito legal. E eu tô dando uma folhadinha aqui no livro que eu ganhei, obrigado pelo presente. Aqui, Toru Kumon. Foi quem criou o método. Quem criou o método. Então, Kumon é o nome do autor, do fundador. Era um professor de matemática com um grande desejo de fazer com que as crianças pensassem. Né? Através dos livros dele, é bem interessante, mas ele sempre vai colocando que o desenvolvimento de uma nação, esse livro ele termina assim, ele parte do desenvolvimento individual dos seus cidadãos. Então, se você não desenvolver, né, ao máximo a capacidade de cada pessoa, é difícil essa nação prosperar. E se a gente pega o Japão, né, nós estamos falando de um país pequeno, sísmico, passou por guerras, não tem a capacidade produtiva que nós temos. Né? Tem, acho que uns 80% do país nem é habitável, né? Então uma pequena faixa ali que é habitável. E você pega esse país, ele está há muitos anos entre as 3, 4 maiores economias do mundo, né? Com uma grande estabilidade, porque ele vem construído, né? Ele vem uma construção muito forte da questão da educação. Né? Eu tenho uma frase, uma história que eu conto assim, que é bem interessante no Japão. Eu fui para lá 2 vezes. A segunda vez que eu fui, a pessoa que estava ali na minha imigração, ele perguntou para mim se eu era professor. E eu falei para ele, não, sou o diretor da empresa do Kumon lá na América do Sul. E ele falou para mim, você dirige a operação, tudo? Ele, que bom, seja bem-vindo ao Japão. E atrás de mim tinha uma franqueada. E ele, e você também trabalha na direção, na operação do Kumon? Ela, não, eu sou orientadora, eu sou franqueada. Aí ele levantou e falou, muito obrigado pelo seu trabalho. Olha só. Aí eu olhei e falei, nossa, que legal. Essa sociedade é admirável, né? Aí eu olhei e falei, nessa sociedade é impressionante, porque é ela quem está mudando. Ou seja, claro, né, a gente ali atrás está fazendo muita coisa, mas é ela quem está desenvolvendo esses cidadãos de forma individual. Nossa, muito, muito impactante. Então, a história dele, do desenvolvimento do filho, pra ler já, cara, e entender. É bacana. Aqui é a base do conceito nesse livro. É um livro muito simples, né? Muito direto, assim, ao ponto, mas parte porque ele era um professor de matemática e aplicou o método com o filho dele, né? Construiu com o filho dele. Então, acho que você sendo pai, não tem como, né? Meu filho tem 1 ano agora, tá fazendo natação. Então, o professor falou pra mim, né? Depois de 3, 4 aulas, falou pra mim, mergulha ele na água. Então, eu fiz assim. Daí o professor olhou pra mim e falou assim, você já lavou o rosto do seu filho. Agora eu preciso que você mergulhe ele. E aí eu falei, eu? Aí ele, não, daqui. E aí ele pegou e fez isso. Então, o que acontece, né? A gente tem medos, né? E acredito que o Kumon, na parte educativa, ele vai fazer exatamente o que esse professor da natação fez com meu filho, entende? A capacidade dele não é para ele molhar o rostinho na piscina. Ele já tem capacidade para fazer um mergulho, né? Então, esse livro é disso. Desenvolver capacidade. Que legal. Vou sair daqui já começar ali, muito, muito bacana. E para que isso tudo aconteça lá na ponta, né? Normalmente a gente tem aqui no franchise, que eu acho que era o teu papel como
de suporte para os franqueados aqui quando você começou no Kumon. E como que faz esse suporte agora em todos esses países? Como que funciona na prática ali? Então, a gente tem, né, o suporte mais direto que nós falamos é o consultor de campo. Cada franqueado tem um consultor de campo e nós, hoje, na minha operação, são 12 consultores de campo para esses 6 países e viaja bastante, né? A gente viaja bastante e vai localmente ali. Mas atrás disso também tem essa empresa subsidiária, né, ou a própria matriz, que hoje constrói tudo que se refere ao marketing digital, né, ao estudo, né, para que você consiga aproveitar melhor o potencial daquela área, o desenvolvimento do material, então, né, os manuais, ou seja, muitas reuniões, o Kumon tem muitas reuniões, e acho que até por essa questão da cultura japonesa, nós fomentamos muito o aprender do outro. O aprender do outro. Até pela própria filosofia aí dos livros do professor Toru Kumon, ele fala assim, se alguém subiu o Everest, é porque é possível. Então, se você quisesse subir o Everest, o que você faria? Você desenvolveria a tua própria rota? Ou você aprenderia desta pessoa? E aí você aprende de 2 pessoas que subiu o Everest, de 3 pessoas vão ter 3 caminhos diferentes, 3 preparações diferentes. E aí você vai criando esse auto-aprendizado, esse autodidatismo, mas através da experiência do outro. Então, a franquia Kumon, ela é um lugar em que as pessoas vão aprender muito dos outros franqueados, e nós vamos fomentar isso. Então, em todo evento que a gente tem franqueado falando para franqueado. Né? Ah, que legal. E aí esse suporte, né, é a gente ir... Por isso que eu falo que a gente atua um pouco assim, né? Fui aqui, aprendi o que esse franqueado estava fazendo, veio para cá, ele aprendeu, e assim vamos. Esse conhecimento, esse aprendizado. Você tem 12 consultores ali, para dá uma média aí de 30. Exatamente. E esses consultores são dos países das unidades ou são brasileiros? São dos países. A gente tem uma brasileira nesse grupo, na verdade nem é brasileira, ela é colombiana, mas vive no Brasil, né? E aí já trabalhava na empresa e a gente está usando, mas já tivemos consultores brasileiros. O Kumon também faz isso, né? Ele mistura bastante o fato de você poder trabalhar em diversas áreas. É uma empresa que tem bastantes expatriações, né? Bastante essas atuações internacionais, porque acredita muito nisso, né? No aprendizado. Então, claro, hoje esses 12 são latinos, vamos colocar assim, mas atuam em países diferentes, né? Então, por exemplo, você tem um consultor na Bolívia, mas ele atua no Peru. Né? Você tem um na Argentina, ele atua, né, em outras áreas, vamos colocar assim. Cara, que legal, fantástico. Pô, passou voando aqui o nosso papo, cara. Sei que você já tem também uma outra reunião, né, que tem que sair daqui já correndo, mas pra gente fechar, qual que é o futuro agora, você vê aqui, do Kumon nestes países que você é responsável, e também do Piero dentro do Kumon, dentro do franchise? O que é a visão de futuro aí nessas duas frentes? Olha, fazendo uma comparação, né? Brasil, 200 milhões de habitantes. Nós temos 1.500 franquias. E ainda tem 750 pontos já aprovados para abrir. Então, o Brasil vai passar de 2.000 unidades. Lá, 150 milhões nesses países, 350 unidades. Então, a gente tem um caminho ainda para expandir muito grande, muito grande. Por exemplo, nós não estamos presentes no interior do Peru, só na cidade de Lima. Né? Nós só estamos, por exemplo, na cidade de Montevidéu. Nós estamos também no interior do Uruguai. A Argentina, acredito que a Argentina tem em torno de umas 20 províncias, se não mais. Nós estamos em umas 12, 13. Então tem muitas, né, tipo Corrientes, muitas franquias, províncias que a gente ainda não está. Então a gente precisa continuar o trabalho de expansão, né, continuar forte esse trabalho para os próximos anos. Se a gente continuar nesse ritmo de abrir 40, 45 franquias por ano, né, daqui a pouquinho a gente já está aí passando das 500 e vai para frente. Mas nós já estabelecemos o que nós queremos como empresa para 2030.
né? O que nós buscamos para 2030. Então, hoje, a América do Sul tem 225 mil alunos do Kumon na América do Sul e nós queremos chegar nos 300 mil em 2030. Então, nós já temos aí todo um caminho para poder trilhar, para poder chegar nesses 300 mil alunos em 2030. E da minha parte, eu quero continuar contribuindo, né? Gosto muito da empresa, gosto muito desse processo de fora, ou seja, hoje eu brinco assim que se eu tivesse que abrir uma empresa no Brasil, eu teria que perguntar. Mas se falar para mim lá de fora, te dou os passos desses 6 países, né? Todo o que compõe essa abertura do Kumon, tudo. Então, para mim, assim, tornou uma parte minha, assim, né? Os países latino-americanos. Então, gosto bastante. E qual país, curiosidade agora, qual país, se fosse para expandir uma nova marca, para qual desses países que você fala, puxa, aqui eu vejo um mercado legal, bom de trabalhar? Olha, se eu estivesse trabalhando numa empresa brasileira, seja ela qual for, eu começaria estudando a Colômbia. Por quê? A Colômbia tem 50 milhões de habitantes, mas quando você pega o mapa da Colômbia, a Colômbia é parecido com o Canadá. A Colômbia tem 2 cordilheiras e 94% da população vivendo no meio dessas 2 cordilheiras. Da Cordilheira dos Andes e uma outra cordilheira lá, que eu não lembro o nome que eles chamam. Passou a Cordilheira dos Andes, é a Amazônia. Então você tem 94% do país assim. O que acontece? Altíssima concentração de pessoas. Um mercado completamente emergente. Pessoas que estão próximas ali de México, Panamá, porque o Panamá é super desenvolvido, né? Então, Estados Unidos. Então, você aspira aquilo ali. Para eles não é tão difícil viajar para os Estados Unidos ou tirar férias no Caribe. Então, eles estão a todo momento em contato com esse primeiro mundo. São muito alegres, são muito comerciais e a economia da Colômbia é o consumo interno. Tipo, o Chile, por exemplo, a economia dele é o cobre, né? A pesca, muitas coisas. Tem um peso muito grande no Chile. Mas a Colômbia é o consumo interno. Então, eu tenho a impressão que o que você abrir lá, dá certo. Cara, que dica, hein? Essa dica é valiosíssima, vale ouro essa informação muito legal, cara, muito legal. Já ficou aí um presente para você que tá assistindo também, acompanhando. Olha só que visão, né, cara, com essa visão tão ampla que você tem aí destes países, dá essa dica aí fantástica. Cara, muito obrigado. Imagina, agradeço demais, você. Foi um prazer enorme aqui. Né, nós já conversamos, né, outras vezes e tá aqui, a gente foi aprofundando esse papo que eu gostei demais. Se você também gostou, deixa aí seu comentário, compartilha, deixa a dica. Acho que não é só para quem gosta de franquias, mas quem gosta de educação, quem gosta de, né, América Latina, é um prato cheio esse conteúdo aqui, ficou muito rico. Então, muito obrigado, não deixa de curtir, se inscrever, compartilhar e até o próximo Franquia Pod.